Hoje de manhã eu recebi uma mensagem, no mínimo, divertida. Eu fui desafiado para fazer algum vídeo otimista em relação ao futuro. Assim, se existe alguma coisa de boa em tudo isso que está acontecendo. E eu até pensei numa coisa bastante perigosa de dizer, mas eu vou dizer porque eu acho que vale a pena. Só que antes, eu vou ter que dar uma volta enorme. Lembra que eu falei que eu ia usar o Revolução dos Bichos como meio que bíblia de referências para tudo nesse canal? Pois bem, eu ainda não consigo fazer o segundo vídeo, porque toda vez que eu penso em fazer, eu acho que vai ser um grande desperdício. Se eu definir tudo num vídeo, eu quero que vocês leiam esse livro. E se você está sendo estimulado a ler esse livro, se você está no meio da leitura dele, talvez você perceba que depois que os bichos ali da fazenda, eles expulsaram o humano, quer dizer, depois que os russos dispuseram lá o czar, o que aconteceu? Você tinha os animais das fazendas divididos em espécies, né? E você tinha, por exemplo, as ovelhas, que elas só repetiam aquilo que lhes era dito, o cavalo que trabalhava muito, a vaca que era meio perdida, mas ela precisava ser ordenhada e ela estava ali para gerar riqueza. E você tinha os porcos, e os porcos eles eram os animais mais sagazes. E no começo eles lutaram entre si pela liderança dele. Você pode ter múltiplas interpretações, você pode enxergar Stalin, Trotsky, Lenin, quem você quiser ali, mas o engraçado é que você tinha Snowball, que era o Bola de Neve, e você tinha o Napoleon, que é o Napoleão na tradução, e eles sempre estavam lutando pelo poder. E chegou uma hora que o ranço era tanto, que a briga era tanto, que eles arrumavam encrenca em absolutamente tudo para poder deixar os animais polarizados, e eles faziam de tudo para fazer propagandas cada vez melhores para que os animais tendessem todos para o lado deles. Então, tipo, tinha metade das ovelhas para cada lado, metade das vacas para cada lado, e eles ficavam numa disputa a um ponto em que a necessidade de mostrar que o outro era errado e que o outro não era um bom gestor e que o outro não prestava era maior do que pensar no bem-estar dos próprios animais. De forma que, se eu fosse o Napoleão ou se eu fosse o Bola de Neve, eu não teria que pensar no bem dos animais, eu teria que pensar em como transformar o cara num demônio da perspectiva dos animais, para que ao invés de apoiarem ele, eles quisessem me apoiar. E tem uma coisa bastante interessante, porque eles descobrem, o Bola de Neve, ele tem a ideia do moinho de vento. Vamos construir um moinho. Por quê? Porque a gente vai gerar eletricidade. Por quê? Porque aí a gente vai moer os alimentos sem a gente ter que fazer isso na mão. E vai sobrar mais tempo para a gente descansar. A gente vai poder comer mais, a gente vai poder descansar mais e a nossa vida vai ser mais feliz. O outro, que era Napoleão, ele podia falar sua ideia é uma merda. Como que ele vai falar sua ideia é uma merda? Porque é difícil, né? Mas ainda assim ele falava. Por quê? Porque ele precisava que os animais o seguissem e não seguissem o Snowball. E ele conseguiu, ele fez uma feroz campanha dizendo que aquele moinho era ruim, que eles não precisavam de eletricidade, que eles precisavam trabalhar mais no campo. Ao invés de trabalhar carregando pedra, tentando construir um moinho, trabalhem mais no campo e tenham maior produção. Porque aí a gente vai vender essa produção e a gente vai comer melhor, nossa vida vai ser melhor. Você percebe que aqui, se eles estivessem de fato comprometidos com o bem dos animais da fazenda, os dois caminhos estariam bons? Em um eles trabalhariam um pouco mais e, dado o momento, eles poderiam, entre aspas, se aposentar ou trabalhar cada vez menos. No outro, eles trabalhariam um pouco mais, só que eles teriam mais riqueza para partilhar. Então, nesse caminho, quer você chame isso de direita, esquerda, comunista, fascista, qualquer coisa, o caminho do Snowball e o caminho do Napoleão, os dois poderiam ser bons, desde que eles visassem o bem dos animais da fazenda. Só que nenhum deles estava ali visando o bem dos animais da fazenda, eles estavam visando o bem deles. É porque eles queriam ser os líderes dos porcos, e os porcos eles já estavam numa situação favorecida em que eles meio que sumiam com a comida ali, comiam mais do que todos os outros e ainda vendiam os produtos e ainda conseguiam comprar uísque, e só eles bebiam e só eles moravam na casa. E aí eles iam mudando o discurso para encaixar. Então chegou uma hora que, se eles não tivessem essas posições antagônicas, se um não estivesse atacando o outro o tempo inteiro, não haveria uma disputa. E se não houvesse uma disputa, nada justificaria que os porcos comessem mais, ficassem na casa e bebessem uísque, e nada justificaria que os animais eles tivessem que trabalhar mais e comer menos, porque eles trabalhavam mais e comiam menos. Para quê? Para construir um moinho de vento, ou para, enfim, no sonho de uma vida melhor, e com medo do mal maior, que era o retorno do humano.
Hoje eu fiz um post no Facebook que foi isso daqui. Né? Aqui a gente tem o Bolsonaro falando assim: eu não vou comprar essa porra. E o cara fala assim: ah, eu compro. E aí, quando ele diz eu compro, o Bolsonarinho aqui, ele fala pro Dorinha me dá, e aí eles começam a brigar por essa vacina. E aí eu legendei isso daqui como o moinho de vento da Revolução dos Bichos. Perceba, por que isso? Porque o Snowball, ele ganhou. Nessa disputa, o Snowball, ele ganhou. E aí os animais, a maioria dos animais decidiu pela construção do moinho de vento. O que aconteceu nesse momento? Tem a parte do spoiler. O Napoleão, ele dá um golpe de estado, ele aparece com os cachorros que ele educou, que ele criou, então os cachorros estavam subservientes a ele, e aí ele expulsou o Snowball da fazenda e ele tomou para si a liderança. Quando ele toma para si a liderança, depois de meses de campanha contra a construção do moinho do vento, porque lembrem, olha só, o Snowball, ele criou o moinho de vento. O Napoleão, ele não queria o moinho de vento. O que ele queria? Ele queria que todo mundo trabalhasse mais no campo para ter mais coisa para vender, para poder comprar mais comida. E uísque contrabandeado, sem que os animais vissem, para que ele pudesse tomar. A ideia, o jogo era esse. Só que os animais que queriam o moinho de vento, eles venceram. E aí o Snowball, ele lideraria todo mundo, ele construiria o moinho de vento. Eis que chega Napoleão, dá um golpe de estado, expulsa o Snowball como traidor, contrata o Corvo para fazer uma baita campanha de difamação desse cara, como se ele fosse um comunista querendo trazer chupeta de piroca para todas as crianças. E aí ele toma para si o governo. E é engraçado que nessa hora ele poderia falar: esquece o moinho de vento, vamos trabalhar menos e a gente de qualquer forma vai comer mais. Mas o que ele diz quando ele finalmente expulsa o adversário dele? Ele fala: vamos construir esse moinho de vento. E nessa leitura você fala: mas que caralho, se ele está meses brigando com o Snowball, fazendo campanhas para que esse moinho não seja construído, por que agora ele quer? Porque o plano do Snowball era bom. Ele era bom, ele ia manter todo mundo trabalhando muito para uma coisa que daria resultado, sabe-se lá quando. Eles trabalhariam muito mais e comeriam muito menos. Vamos lá, nem dínamo eles sabiam fazer, eles não sabiam como concluir aquela obra, eles só queriam o ideal, eles só queriam uma maneira de manter os animais todos ocupados. Agora é bastante interessante que o Napoleão, ele tenha justamente adotado a ideia que ele combatia, para manter os mesmos fins, para conseguir a mesma coisa, que no fim era deixar todo mundo trabalhando, ocupado, acreditando que eles estavam lutando pelo melhor. Mas o que raios isso tem a ver com a vacina? Eu fico buscando inteligência onde não existe. Eu naturalmente fico buscando inteligência onde não existe. E eu falei: será que o Bolsonaro ele é tão burro, mas tão burro assim, de lutar contra a vacina? Porque ele precisa da vacina para a economia voltar a funcionar, para o país começar a decolar novamente. Ele precisa dessa vacina, por que ele vai ficar atacando? E aí eu suspeito, isso é especulação da minha cabeça, e eu falo: cara, se o Bolsonaro ele fala assim, existe a vacina e ela é boa e ela cura, amanhã tá todo mundo gritando: eu quero a minha. Se ele falar que existe a vacina e a vacina é boa, amanhã vai todo mundo perguntar para ele: por que você não trouxe a vacina ainda? E ele não tem dinheiro, ele não tem logística, ele não tem competência, porque o mundo acabou de inventar isso, o mundo inteiro quer, o preço está lá em cima, está tendo que um monte de país fazer lobby para conseguir isso, e ele não fez as pré-compras de risco. Porque teve muito país que comprou vacina que os laboratórios não tinham inventado e descoberto ainda. Muitos países foram lá e deram dinheiro para os caras e falaram: o dia que a vacina está pronta, me dá porque eu quero, toma aqui o dinheiro. O Brasil não fez isso. Então, a gente vai ver de camarote um monte de país sendo vacinado e a gente vai ficar para trás. E o brasileiro ele vai ficar indignado, vai ficar falando: porra, Bolsonaro, cadê a minha, caralho? Você não falou que a vacina funciona? Então, eu fico tentando encontrar inteligência onde não existe, e eu acho que isso vai ser estudado nos livros de história no futuro, e eu acho que, assim, as pessoas pagarão por isso, e o Bolsonaro, ele tá deixando a sua imagem registrada eternamente para ser estudada nos livros de história. Ele luta contra a ciência e ele fala que esse negócio não funciona, que é a China querendo envenenar todo mundo, que é a China querendo transformar todo mundo em jacaré, porque esse é o argumento que ele precisa para que as vacinas demorem para chegar aqui. É um moinho de vento que ele não tem para entregar. Só que, de repente, a vacina está disponível. E aí ele pode entregar essa vacina. É hora de continuar encampando essa retórica de que vacina é veneno e que nunca ninguém tomará.
Não. É por isso que você vê o Pazuello falando: eu nunca receitei cloroquina. Eu nunca mandei ninguém fazer tratamento precoce. Está em entrevistas aí agora. E a vacina não é da China. E a vacina não é de São Paulo. A vacina é do Brasil. Então, assim, agora quando finalmente a vacina se vê disponível, aí agora eu não posso esperar mais. Agora eu tenho que dizer que eu sempre quis. Eu sempre incentivei e eu sempre... E aí você fala: não, mas a população ela não vai aceitar uma mudança de discurso tão abrupta, tão discrepante, tão contraditória assim. O cara estava até ontem falando para tomar cloroquina porque vacina era ruim. E aí, de repente, não. De repente, ele é um pioneiro do incentivo à vacinação, porque ele quer logo. Essa retórica acontece exatamente com o Napoleão, que de repente ele fala: tudo que nós precisamos para viver em harmonia aqui nessa fazenda, com progresso constante, é que esse moinho de vento fique pronto e vocês vão trabalhar. Aí, aliás, a ideia foi minha. A ideia foi minha, e aquele snowball desgraçado, ele roubou essa ideia de mim. E aí as ovelhas elas olham, a vaca olha, e os animais olham e falam: mas que porra! Não, eu lembro de vocês brigando porque o snowball queria e você não. Não, você lembra errado. A ideia foi minha e ele roubou de mim. E eu estava fingindo que eu não era a favor dessa ideia, porque senão eu sofreria. E aí, assim, criava-se toda uma teoria de conspiração. E aí a ovelha, que é meio burrinha, ela fala: tá, eu só preciso estar do lado certo. Você tá certo? Você é bom? É o que eu preciso saber como ovelha é. Você é bom? Então tá bom, então eu acredito em você. Então você sempre quis o moinho. O cara, ele estava mentindo desde o começo. Então vamos construir esse moinho e vamos trabalhar nele. E aí você fala: não, mas a população brasileira ela não é tão burra assim. Então, né? Nós não temos educação. A nossa população não é questão de burrice, é uma questão de falta de oportunidade de educação. Então as pessoas elas não têm interpretação de mundo, elas não têm discernimento. E uma hora você é engraçado, né? Porque o Bolsonaro ele prega um remédio e depois ele diz que ele nunca pregou. Do nada, assim, ele diz que ele nunca pregou cloroquina, sendo que dinheiro público foi investido na compra disso e está parado porque não funciona. Fica um tempão dizendo: não, mas eu sempre recomendei o tratamento precoce aí, tá ok? Eu sempre recomendei esse negócio. Ou seja, epidemia não é comigo, é porque o governo falha. A medida que tem que ser tomada, eu tento empurrar para vocês, mas como o governo não faz aquilo que eu sempre tento fazer, aí dá errado. As pessoas estão morrendo porque não está sendo feito o tratamento precoce. Mas que tratamento é esse? Não, cloroquina eu nunca sugeri automedicação, e nunca fui contra a vacina também. Agora que está vindo, finalmente, né? E você fala: mas esse discurso ele está mudando desse jeito. É assim que funciona o mundo? Eu não lembro o que eu escutei, o que eu li 2 semanas atrás, mas essa é a estratégia. Desde que as ovelhas estejam convencidas de que existe um lado bom e um lado ruim, eles seguirão qualquer coisa que o lado bom diga, não importa quão rápido esse discurso mude. Isso está previsto no livro de profecias, que o livro do George Orwell, Revolução dos Bichos, na verdade é um livro de profecia, que diz exatamente o que está acontecendo aqui, que a história se repete. O que a gente está vendo aqui é uma repetição das estratégias da Revolução Russa mesmo. E aí você fala: porra, Fausto, mas aqui eu tô querendo cortar os meus pulsos. Você falou para mim que esse vídeo seria otimista. Veja bem, esses abusos, esses relacionamentos abusivos, eles fazem bem para a nossa vida. Se você teve um relacionamento abusivo com uma pessoa que mentia, que distorcia a realidade, que te manipulava, que te usava, que te colocava para baixo, que te diminuía, que era extremamente possessivo, sua vida pode ter sido um inferno, mas quando você saiu dele, eu acho que talvez você tenha aprendido umas lições. Porra, eu fiquei do lado de uma pessoa que vivia dizendo que ia se matar se eu não fizesse o que ela quisesse. Hoje em dia, quando eu identifico esse tipo de comportamento tóxico, eu já vazo, eu nem chego perto de mulher desse jeito. Então, nós, como indivíduos, lentamente a gente amadurece nesse sentido. E chega uma hora que a gente não se deixa levar mais por esses relacionamentos tóxicos. O que eu estou querendo dizer é que esses relacionamentos tóxicos, porque o que a gente tem com o nosso governo é um relacionamento abusivo, eles deixam legados. Todo mundo fala que eu nunca falo mal do PT. Vamos falar mal do PT? Vamos usar essa estratégia que eles usaram? O que eles fizeram? Eles pegaram as ditas minorias, que na verdade são maiorias. Eles pegaram as ditas classes oprimidas da nossa sociedade, os negros, LGBTQs. Essas classes, elas são oprimidas. Como que você combate essa opressão que vem de preconceito, que vem de discriminação? Com conscientização. Então, se eu, esquerda, quisesse realmente curar o país e tornar esse país melhor para os negros, porque o que Snowball e o que Napoleão queriam não era o bem dos animais, era o bem deles.
Se eu, esquerda, quisesse o bem da nação, o que eu faria? Eu investiria pesado na educação, com uma educação com combate ao racismo e à discriminação e a homofobia e tudo isso. Eu investiria nas camadas mais baixas e daria incentivo para que as faixas etárias mais altas elas encontrassem também conscientização. Chegaria para as empresas e diria, ó, eu quero dar incentivos para iniciativas que diminuam o sofrimento de LGBTs e negros, para que vocês conscientizem os funcionários de vocês que oportunidades devem ser iguais e que o respeito deve ser o mesmo. A gente vai partir de um diálogo. Não, a esquerda, o que ela fez? Os negros são vítimas, os gays eles são vítimas, e é tudo porque o ser humano é mau, o branco é mau, a família tradicional é má. E ele pegou essas duas classes e fez com que elas se degladiassem. Plantou ódio, isso é ruim. E esse ódio é o mesmo ódio que o Bolsonaro capitaliza e especula. Então, vitimizou mais ainda o negro, vitimizou mais ainda o gay, falando: você é um coitado, o Estado tem que te proteger, as pessoas têm que te respeitar, porque você não consegue fazer nada sozinho, você é um coitado, você é uma vítima. E a pessoa ela foi diminuindo cada vez mais, de forma que durante essas décadas desse pensamento, o negro e o gay ficaram retraídos, falando: todo mundo quer me bater, eu preciso de alguém para me defender, e esse cara que vai me defender é o cara em quem eu vou votar, porque eu acho que o dia que eu votar nele, aí a sociedade muda. E durante 16 anos nada mudou, porque afinal de contas o plano, ele não queria conscientizar a população, ele queria um lado com raiva do outro, e esse lado aqui com raiva desse. E funcionou, porque o bolsonarismo ele vem numa reação. As pessoas estão de saco cheio de serem chamadas de homofóbicos, de racistas, e elas estão com raiva e dizendo que elas não são assim. O Bolsonaro ele conseguiu muito nisso. Agora veja, o comportamento do Bolsonaro, o bolsonarismo, ele não faz brancos esfaquearem, baterem e socarem gays e negros na rua. Ele não faz isso. Pelo contrário, eles capitalizam o sentimento de ressentimento de uma sociedade que fica chamando o cara de racista e homofóbico o tempo inteiro. No fundo, houve uma melhora, porque antes da esquerda capitalizar isso, antes da esquerda começar a explorar esse preconceito, esse racismo, esse ódio, antes deles começarem a explorar esse sentimento, muito mais gay apanhava na rua e muitos menos gays tinham liberdade de sair de mãos dadas com seus parceiros na rua, porque eles literalmente apanhavam. Depois que você teve bastante barulho no sentido de dizer: a gente merece respeito, a gente está sendo atacado, a gente merece respeito, a gente não pode ser atacado, o bolsonarista que ele está gastando mais tempo dizendo que ele não é esse cara opressor do que reagindo no sentido de bater nessas pessoas. Então, se você parar para pensar, embora a gente tenha seguido um caminho torto, embora a gente tenha seguido um caminho ruim, o resultado para a sociedade ele está sendo positivo, porque os gays eles estão conseguindo encontrar um pouco mais de respeito, um pouco mais de tolerância, e hoje o problema do homofóbico é dizer que ele na verdade não ataca ninguém, que ele não gosta daquilo, mas que ele não ataca ninguém, e para isso ele não tem que atacar, para isso ele não pode atacar. Então o resultado disso são menos ataques. E de tanto essa conversa ela reverberar, as pessoas que eram preconceituosas, elas estão finalmente chegando à conclusão de: não existe mais espaço para o meu preconceito, porque se eu chamar o cara de gay na rua, e se eu ficar xingando o cara com palavras racistas, eu vou ser punido por essa sociedade que não tolera mais porque acha que tudo é mimimi. Então o resultado é positivo. E quanto mais exagera-se nisso, mais melhora-se o resultado. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso bem. Quanto mais a esquerda vitimizar as minorias e falar que ele está sendo oprimido, mais reação no sentido de dizer que eles não são opressores isso vai enfrentar, mais tensão social vai ter, mais conscientização vai haver, e melhor o resultado será no sentido de diminuir atos racistas e homofóbicos. Vocês podem discordar radicalmente do que eu estou dizendo, porque a gente tem o tempo inteiro salientado pela mídia casos de homofobia que chegam às vias de fato. Os casos que saltam aos olhos porque dão views, porque a gente consegue ver, eles estão cada vez mais graves e cada vez mais expostos. Mas quando você sai na rua, não vem dos casos que estão sendo mais iluminados pela mídia, mas quando você vê a interação das pessoas, existe uma tolerância muito maior
no respeito aos gays na rua e na contratação de negros, sem que uma pessoa que passe ache que aquele estabelecimento vale menos porque tem um negro atendendo. Então a sociedade está melhorando nesse sentido. Ou seja, os abusos, eles têm como reação uma conscientização e uma mudança do comportamento. E qual é o maior abuso da era Bolsonaro? Qual é o maior abuso da era Bolsonaro? É a distorção da realidade. Eles distorcem a realidade à torta e à direito. Não, cloroquina cura, e aí você vai ver não cura, mas bate o pé que cura. O vírus não existe, bate o pé que não existe, mas aí você vai ver e existe. Chupeta de piroca, repete aquilo várias vezes, mas aí quando você vai ver, nunca existiu. Aquele negócio lá era mentira desde o começo. Só que aí, quando uma pessoa ela para refletir na mentira que foi contada e para questionar e fala, porra, será que estão mentindo para mim? Quando ele começa a pensar, já tem uma mentira muito maior e muito mais urgente, muito mais severa, e que se você não levar em consideração, o mal ele pode ser muito maior. Porque o que Napoleão ficava fazendo? O tempo inteiro ele ficava alertando as pessoas em relação à volta do Branca de Neve e à volta do humano. O tempo inteiro os animais eles estavam com medo de perderem a sua liberdade. Eles trabalhavam 14 horas por dia, tinham uma refeição diária. Estou colocando números aleatórios aqui porque o livro não diz isso. Os caras trabalhavam 14 horas por dia, tinham uma refeição diária, a vida deles estava uma merda, mas faziam eles acreditar, pelo menos a gente é livre. E ainda assim eles viviam com medo, puta merda, amanhã o Snowball ele pode voltar e aí a gente vai perder a liberdade. Amanhã o humano ele pode voltar e aí a gente vai perder a liberdade. Então eu vou ficar quieto, eu não vou reclamar do governo, eu não vou reclamar do Napoleão, porque afinal de contas o Napoleão ele tá me mantendo seguro contra o Snowball e contra o fazendeiro humano. Porque quando a pessoa que tá lá na bolha, ela fala, porra, mas o negócio da chupeta de piroca era mentira, o vírus existe, cloroquina não cura, peraí, tem alguma coisa errada. Aí viram pra ele e falam assim, você quer que o PT volta? Não, PT não. Tô quieto aqui, não tô reclamando de nada. Eu confio no meu governo, o governo está me protegendo da volta do PT. Então me fala aí o que eu tenho que fazer para te apoiar, que eu te apoio. Só que aí as mentiras elas continuam acontecendo. Vacina vai te transformar num jacaré, você não vai olhar o que essa vacina é aí, você vai tomar, o negócio vai te matar. Por quê? Porque a China quer matar você. Aí você fala, puta, não, vacina não, cloroquina, tratamento precoce. Aí no dia seguinte ele fala, mas o tratamento precoce não existe, vacina é boa, você tem que tomar. Desde que eu enxergue nesse lado em quem eu acredito bem, eu aceito tudo que ele me diz. Eu falo, cara, eu nunca falei que ia tomar cloroquina precoce, nunca defendi esse negócio aí, não sei nem o que é, mas a vacina eu quero, eu tô esperando porque o meu presidente vai me trazer. Quando essa vacina finalmente chegar, essas pessoas vão falar, o meu presidente conseguiu essa vacina pra mim. Do mesmo jeito que eles falam, o meu auxílio emergencial foi o meu presidente que conseguiu pra mim, na verdade não foi bem assim. Mas ok. E aí você fala, Fausto, como que vem um mundo cataclísmico desse você pode me dizer que você está otimista? Porque estão abusando demais. Estão abusando tanto da mentira, que vai chegar uma hora que essa situação vai se tornar insustentável. E hoje muitos bolsonaristas continuam sendo bolsonaristas por medo de dar o braço a torcer. Porque eu já defendi tanto esse cara que agora eu não vou ser o cara que mudou de opinião, mas vai chegar uma hora que essas mentiras elas serão tão exaustivas que o cara vai falar, cara, eu não vou falar que eu defendo o Bolsonaro, mas também nesse tipo de conversa eu também não caio mais. Não que a gente vá ter condições de se defender do próximo eleito da elite brasileira. Se a elite brasileira decidir que o próximo presidente vai ser fulano, vai investir todo o dinheiro do mundo, as estratégias de Steve Bannon ou do mais recente update das estratégias que funcionam, essa campanha vai ser feita e a gente vai votar e vai ganhar quem eles querem que ganhe, e a gente vai continuar não conseguindo demandar dos vereadores e dos deputados aquilo que é o melhor para nós. A situação do Brasil ela vai continuar a mesma bosta, mas pelo menos o brasileiro ele vai olhar para as mentiras deslavadas, descaradas que são contadas para ele e vai falar, cara, no Bolsonaro eu já acreditei, mas nessas mentiras que esse novo aí tá contando, não. Eu não vou aceitar defender um cara só porque ele me convenceu de que ele é o bom. Eu quero ir pelo fato. Então as pessoas que hoje elas são completamente anti-ciência, na próxima eleição, no próximo candidato, eu acho que eles terão mais discernimento em relação às mentiras que estão sendo contadas a ele. Tô sendo otimista demais? Tô sendo naive demais, inocente demais, capaz demais de acreditar que isso pode acontecer? De verdade, eu acho que vai acontecer. E eu acho que a nossa sociedade ela vai ser um acumulado desses pequenos aprendizados.
Então, cada vez mais, os gays poderão andar de mãos dadas com seus parceiros na rua. Por quê? Porque isso que já foi muito usado na eleição passada vai cair cada vez mais fora de moda. O próximo candidato que falar a gente sofre homofobia, isso precisa mudar, você precisa votar em mim porque eu vou acabar com isso, vai se deparar com eleitores que vão falar nem fodendo. A homofobia vai acabar quando eu e os meus vizinhos nos unirmos para defender os gays do bairro. Não quando eu votar em qualquer um só porque ele fala que vai defender gay, porque não é assim que funciona o mundo. Então, esse passo a gente tende a já terminar de dar. Agora, o próximo cara que chegar falando OMS somente, a China só quer matar, esse remédio aqui não cura, mas cura, e esse outro cura, mas não cura. A próxima pessoa que chegar lutando ferozmente contra a ciência vai encontrar uma população ressentida, de gente que acreditou num cara que falou que era uma gripezinha e que levou o pai, a mãe, a tia-avó, a cunhada. Entende? É uma pena que o resultado bom ele vai demorar muito para acontecer. A perspectiva boa é que assim, a gente nunca passou tão bem, humanidade, nunca passamos tão bem por uma epidemia. Se você olhar para a peste negra, peste bubônica, peste gripe espanhola, todas as pandemias, elas sempre foram muito mais cruéis. Dessa vez nós tivemos isolamento, higienização, os números eles foram muito mais controlados, as mortes, os corpos na rua, eles foram muito menores. Poderia ter sido bem melhor, poderia ser muito menos pior, claro que poderia. Na história, essas pessoas elas terão que pagar por isso. Bolsonaro com seu discurso, a Jovem Pan degladiando-se com a realidade para defender o seu político, eles entrarão para a história, porque as entrevistas, os programas, os especialistas falsos, toda mentira utilizada na história vai ficar registrada e eles vão ter que pagar por isso. Então talvez um dia, daqui 200 anos, assistam um vídeo meu e vejam um monte de gente me xingando porque eu defendi que eu era contra o mito. E talvez as pessoas falem, nossa, não é que não existia mobilização social para impedir o caos que estava acontecendo, é que essas pessoas elas não tinham voz, embora elas tivessem voz, elas não tinham público. Porque voz elas tinham, elas podiam falar o que elas queriam, mas elas não tinham público, as pessoas não escutavam o que elas diziam e não seguiam o que elas diziam. Agora, por quê? Porque existia um determinado grupo de elite, vão descobrir quem são os donos, vão descobrir quem são as pessoas, no futuro, quando estiver todo mundo morto já, vão descobrir quem são as pessoas que têm real interesse, que de fato ganham com o que está acontecendo, e vão falar, cara, esse cara comprou essa rádio, e ele comprava pseudos profissionais da saúde, e ele contratava pseudos jornalistas que ficavam confrontando a realidade o tempo inteiro, simplesmente para moldar o pensamento de pessoas, e isso foi uma das coisas mais gritantes da década de 2020. A gente está vivendo a história, a gente está vivendo um momento muito peculiar da história, e esse momento peculiar da história que a gente está vivendo vai virar lição, isso vai ser estudado, para que esse mal ele seja evitado. Não acho que com isso a humanidade vai progredir, mas pelo menos os registros históricos para o entendimento do comportamento de massas, isso tudo está sendo construído agora. Tomara que no futuro as pessoas tenham sabedoria e saibam o que fazer com isso. Por hora é isso, gente. Grande abraço.